saco de estopa, Quimbira narrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio eu também. No presente vídeo nós vamos dar início aos nossos estudos a respeito de uma das etapas mais importantes da história colonial brasileira, que é o chamado ciclo do ouro, que foi iniciado com a descoberta das minas de ouro, com a descoberta do minério no interior do Brasil a partir de 1690, num processo empreendido pela coroa portuguesa, conhecido como bandeirantismo, ou movimento dos bandeirantes, que tinha como objetivo adentrar o interior do Brasil de maneira a, obviamente, desrespeitar o velho Tratado de Tordesilhas, já estipulado desde o final do século XV, de maneira a encontrar então alternativas econômicas para a coroa portuguesa na colônia, visto que a riqueza colonial até então estabelecida, que seria o açúcar, já estava em derradeira crise ao longo do século XVII, devido à concorrência que o açúcar colonial brasileiro já sofria com relação ao açúcar holandês, holandeses que vão levar sementes de cana aqui de Pernambuco quando expulsos pelos portugueses. Esses holandeses vão plantar esse açúcar, essa cana lá nas Antilhas, e além disso também existe a concorrência com o açúcar cubano, dentro daquela lógica do comércio triangular estabelecido ali no século XVII. De qualquer maneira, esse bandeirantismo se insere nessa necessidade econômica de se buscar alternativas à crise do açúcar colonial brasileiro. Para isso foram então organizadas as bandeiras estas que vão penetrar no interior do nosso país sob liderança de homens brutos. Esses brutos, os bandeirantes, são, vamos colocar assim, sertanejos, homens do campo mesmo, que muitos deles inclusive falavam a língua indígena e tinham um contato direto com povos indígenas, e serão esses sertanejos, esses bandeirantes, que carregados de armas, carregados de agrupamentos indígenas sob seu domínio, sob seu comando, vão então adentrar o interior do Brasil, lembrando que o indígena vai ser usado nesse processo devido ao seu conhecimento natural da região, já que o indígena é nativo da terra, então ele vai ser usado nesse processo. E aí, em meio a esse processo de interiorização da colônia brasileira, saindo de séculos de ocupação litorânea, é que então vai ser encontrado minério a ser explorado em território brasileiro, em especial nas regiões que hoje compreendem o nosso estado aqui de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso e de Goiás. No primeiro momento, essas regiões das minas vão pertencer ao Rio de Janeiro. Quando vem o ano de 1709, essas minas elas se separam do Rio de Janeiro e formam então São Paulo e Minas uma única capitania. Capitania essa que em 1720 irá se fragmentar em duas: a capitania de São Paulo e a capitania das Minas Gerais. Pois bem, nesse processo todo do ciclo do ouro,
vale salientar que esse período, que vai de 1690 até o final do processo da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira em 1789, ou até a execução de Tiradentes em 1792, portanto um período histórico que se estende por praticamente um século. Esse período ele é fundamental na compreensão da nossa história colonial, porque será o ouro das Minas Gerais, será esse ciclo do ouro que tornará a colônia, né, ainda mais rica perante e diante a sua metrópole. Se antes com o açúcar já há vamos dizer assim, um desequilíbrio econômico entre colônia e metrópole, com a descoberta do ouro, né, diamantes e tal, com a exploração mineral na colônia brasileira, esse desequilíbrio econômico vai ficar ainda mais acentuado, o que vai obrigar necessariamente que a metrópole tenha sobre a sua colônia um olhar ainda mais atencioso, um olhar digamos assim, com uma ganância maior, ou seja, o Estado metropolitano vai passar a influir, vai passar a participar, vai passar como que eu poderia dizer, ele vai entrar, né, com força dentro da colônia, de maneira a administrar essa produção mineral, de maneira a fiscalizar e tributar essa produção mineral. Ok? Então, o Estado metropolitano, ciente desse desequilíbrio econômico, com o advento da produção mineral na colônia, ele vai se tornar mais intervencionista, né? E um dos grandes exemplos que nós podemos dar nesse processo do Estado metropolitano português atuando na colônia de uma maneira mais intervencionista é a cobrança do quinto. Essa cobrança do quinto do ouro, que em tese seria a quinta parte da produção aurífera, ela vai se traduzir ao longo do século XVIII, e existem cálculos para isso, como o envio anual da colônia para a metrópole portuguesa de cerca de 100 arrobas de ouro mínimo por ano. Ou seja, esse quinto do ouro, por muito tempo ao longo do século XVIII, correspondia a um envio mínimo de 1,5 toneladas de ouro, né, da colônia brasileira, das minas coloniais, para Portugal. Lembrando que, após décadas e décadas, né, onde essa lógica tributária fiscal prevaleceu, né, quando as minas vão começar a ter o problema de esgotamento, e esse esgotamento aurífero ele vai se dar no final do século XVIII, a partir da década de 70, 80 do século XVIII, os colonos, né, que possuem o direito de exploração das minas vão começar a entrar num processo de endividamento com relação ao Estado português, né? Daí as chamadas derramas, que são momentos onde o Estado português nada mais faz do que cobrar essas dívidas dos colonos. Lembrando que no passo desse ciclo do ouro vão se estabelecer, né, uma nova ordem social no Brasil colonial, né? E essa nova ordem social contrasta e muito com a ordem social estabelecida pelo ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, lá no século XVI e XVII, bom pedaço do XVII, vai se caracterizar por uma vida dentro do engenho, com o uso do trabalho negro e escravo, ok? Com a formação do patriarcalismo, um conceito muito bem trabalhado, por exemplo, pelo sociólogo Raimundo Faoro, né, na sua obra Os Donos do Poder. E sem falar do sociólogo Gilberto Freire, na sua grande obra Casagrande e Senzala.
E contrastando com isso, essa sociedade mineira aurífera do século XVIII, né, ela sai dessa lógica do latifúndio, sai dessa lógica patriarcal e cai numa vida de aventuras, numa vida urbana, né? São as vilas e mais vilas que vão se formando ao longo do interior do Brasil, entre elas a mais importante de todas, centro de todo esse ciclo aurífero, que é Vila Rica, hoje Ouro Preto, que um dia foi praticamente capital aqui do estado de Minas Gerais por alguns séculos, né, por um século e pouco, até o século XIX, até a construção de Belo Horizonte, em meados do século XIX, no final do século XIX. Pois bem, aqui nessas minas nós vamos ter a formação de uma nova sociedade, uma sociedade que vai contrastar e muito com a imposição, com a intervenção constante do Estado português, da metrópole portuguesa. Nós vamos ter aqui a todo momento, nas minas setecentistas, aqui do século XVIII, um embate muito forte entre o interesse, aliás, os interesses dos colonos, que possuem o direito de exploração das minas. Lembrando que nas minas aqui, esse trabalho, né, de mineração é ouro de aluvião, né, na sua maioria. O que é o ouro de aluvião? É você retirar o ouro de beira de rios, através de peneiragem, né, um trabalho muito mais assim, muito mais manual, ao contrário do ouro de mina, até porque o ouro de mina, que no caso é o garimpo, aqui no século XVIII, na colônia, não há nem recursos e nem tecnologia suficientes para esse tipo de atuação mineralógica, né, de exploração mineralógica. Então a exploração mineralógica característica da colônia no século XVIII será o ouro de aluvião, que é retirado de beira de rios. Ok? Pois bem. E esses conflitos, como eu estou dizendo, entre os interesses dos colonos, o Estado português, vão desencadear processos como a Guerra dos Emboabas, no início do século XVIII, a revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica, na segunda década do século XVIII, e, em especial, já dentro, né, do esgotamento das minas, dentro desse processo de esgotamento das minas, nós temos então a conjuração ou Inconfidência Mineira, né, que acabou produzindo um dos maiores mitos e heróis, entre aspas, nacionais, que é a figura de Tiradentes, que será recuperada, que será cristianizada ao longo do Brasil republicano, a partir dos primeiros governos republicanos e, em especial, no governo Vargas e ainda mais nos governos militares na década de 60 do século XX. Nas próximas aulas, nós vamos tratar dessa Guerra dos Emboabas, da revolta de Filipe dos Santos e, claro, da Inconfidência Mineira. Auf Wiedersehen. Num saco de estopa, Quimbira narrado, eu tenho